Olá, primeira série! Professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais um vídeo aula. Hoje, quinta-feira, dia 13 de maio, né? A gente vai dar continuidade aqui nos nossos estudos. Nesse momento agradeço a sua participação. Você que está nesse momento assistindo a minha aula, tá bom? Muito obrigado. Peço que você continue a nos acompanhando aqui porque é essencial a sua participação, certo? Hoje nós vamos estar fazendo aí uma recapitulação da que a gente estudamos, né? E adicionarmos mais um conteúdo sobre logaritmos, certo? Bom, turma, na aula anterior que nós tivemos, nós falamos aí sobre as propriedades, né, do logaritmo, e a gente citou 3 propriedades essenciais, né? Que foi o produto, a propriedade do quociente e também a propriedade da potência. Essas 3 propriedades que nós falamos na aula anterior, elas vão ser utilizadas aí no decorrer do nosso estudo sobre logaritmos, né? Então, hoje nós vamos estar adicionando uma outra propriedade, que é a mudança de base. Por que eu não coloquei essa propriedade junto com as demais anteriormente? Porque acredito eu que dessa forma vocês teriam mais dificuldade de entender o que a gente vai fazer hoje, né? Então, se você conseguiu assimilar, entender as 3 anteriores, né? Pelo menos a parte básica delas, né? Quando utilizarmos, como é fazer ali a transformação, né? Você precisa complementar com essa 4ª propriedade que a gente vai falar hoje, que é a propriedade de mudança de base, né? E assim, se você for perceber, não vai haver muita diferença em uma propriedade da potenciação, mas é claro que a gente precisa ter bastante atenção para podermos fazer aí a resolução das questões do livro, na avaliação, né? E quando você se deparar com uma situação aí que envolve esse conceito de função logarítmica, né? Então, vamos lá. Peço que nesse momento você acompanhe a nossa aula de hoje lá na página de número 54 do livro didático, tá? Página 54 do livro didático, a gente vai fazer aí um estudo sobre mudança de base. Na próxima aula, que é na aula de sexta-feira, farei o possível para passar para vocês aqui uma aplicação de exercícios, né? De exercícios provavelmente a nível Enem. Então a gente vai fazer de tudo para fazer aí algumas correções de algumas questões, tá bom? Para podermos fechar essa parte aí de logaritmos, tá bom? Beleza. Então vamos lá, turma. Acompanhe aí a nossa aula, página 54 do livro didático. Vamos estar falando aqui, ó, sobre a mudança de base, né? Logaritmo, uma mudança de base. Então, a gente vai estar explorando aqui em relação a essa mudança de base, somente a parte da aplicação real, né? Como é que eu faço, professor, para utilizar essa propriedade? Não temos aí um conceito definitivo. A única informação que nós temos em relação a essa questão, né, em relação à mudança de base, é a seguinte, né? Sendo A, B e C números positivos, com A diferente de 1 e C diferente de 1, né? O logaritmo de B na base A é igual à razão. O que é razão, professor? É uma divisão, certo? A razão entre o logaritmo de B na base C e o logaritmo de A na base C. Bom, a gente aprendeu aí nas aulas anteriormente, né? Que esses aqui são os 3 elementos que compõem aqui o nosso logaritmo, né? É o logaritmando, a base, né? E o logaritmo, certo? Então, nós temos essa situação aqui em relação à mudança de base. E o que é a base, professor? É o valor aqui A, né? Então, nesse caso, esse A aqui, ó, ele vai mudar a base quando resolvermos, tá bom? E essa situação, ela se dá muito em comum quando o número ele é muito pequeno ou também é um número muito grande. E precisamos arredondá-lo, né? Essa palavra aí, arredondar, ela se dá muito na aplicação de notas, né? De porcentagem. Então, geralmente a gente trabalha com arredondamento, né? Essa aplicação vocês vão perceber aí no crescimento ou no decrescimento de alguma informação derivada sempre a um tempo, derivada aí em relação a crescimento populacional também, que é um assunto bem envolvente, né? Então, vamos lá para a aplicação aí da mudança de base. Olha aí a propriedade, gente, chegando. Nós temos aqui, ó, mudança de base, essa aqui é a propriedade. Logaritmo de B na base A é igual a logaritmo de B na base C sobre logaritmo de A na base C. O que mudou aqui, professor? O que realmente significa mudança de base? Observe
que aqui a minha base ela é A e aqui a solução, a base já ficou sendo C. Como assim? Aqui eu gostaria de deixar para vocês no detalhe, né? Olha só, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui, ó, não olhe para essa parte, vamos olhar primeiramente essa parte aqui, ó, logaritmo de B na base A, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar a igualdade e depois pegar o logaritmo de B, repetir ele aqui já com um C que é diferente, né? E aqui nós vamos pegar o logaritmo dessa parte aqui da base e colocarmos ele aqui embaixo. Ou seja, o logaritmando vai ficar no numerador e a base vai ficar no denominador, certo? Com a base trocada. Por exemplo, nós temos aqui, né? Logaritmo de 8 na base 14. Vai ficar logaritmo de 8 na base 2 sobre logaritmo de 14 na base 2. Mas, professor, de onde é que surgiu esse 2 aí? Qual é a razão dele? Pessoal, o motivo deles é justamente encontrar. Qual é o número? Ó, a pergunta é, qual é o número que você eleva com a base 2 que dá igual a 8? É o próprio 3, né? Qual é o número que você eleva ele na base 2 que dá igual a 14? Vai ser 1 mais logaritmo de 2 na 7 na base 2, né? Então, no geral, eu quero que vocês entendam que aqui esse B ele vai repetir e esse A ele vai repetir também aqui embaixo. Eles vão estar na mesma direção, né? Observem que o valor de B ele mantém, o valor de A também mantém. A única coisa que mudou aqui, ó, foi o valor de A, que era aqui, né? Ele ficou valendo C. Mas para a gente entender bem melhor, eu trouxe exemplos. Vamos lá para os exemplos? Acompanhe aí. Olha só, nós temos aqui... Ah, tá, gente, isso aqui é uma informação bem importante, tá? É uma adicional. A gente vai relembrar vocês aqui, ó. Nós começamos falando logaritmo, né? Logaritmo é logaritmo de A na base B, que é igual a x. Isso implica que B elevado a x é igual a A. Beleza. Eu trouxe isso aqui porque a gente precisa relembrar para podermos passar, por exemplo, né? Então, olha só, nós temos as propriedades. A propriedade do logaritmo do produto, quem não assistiu a aula está aqui, ó. Logaritmo do produto é logaritmo de A vezes C na base B, que é igual à soma, né, do logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B. Observe que aqui a base continua a mesma, não muda nada, tá? Logaritmo do quociente vai ficar, ó, logaritmo de A sobre C na base B, que é igual a logaritmo de A na base B menos logaritmo de C na base B. Lembre-se, a base continua a mesma, tá bom? E aqui, ó, na multiplicação você soma, na divisão você subtrai. Essa aí é a nossa dica número 1 para nossas propriedades. Logaritmo da potência. Logaritmo de A elevado a C na base B é igual a C, né? O C que estava no expoente, ele passa multiplicando aqui o logaritmo, né? Então C vai ficar sendo um coeficiente. C vezes logaritmo de A na base B, né? Lembre-se que o C saiu do expoente e passou aqui, ó, multiplicando, tá bom? É pela propriedade. Temos também uma propriedade, logaritmo igual a 1. Nesse caso, logaritmo de 1 na base B vai ser igual a 0, certo? Isso aqui é uma propriedade fundamental. Logaritmando e bases iguais também vai ser igual a 1. Esse exemplo, por exemplo, logaritmo de 1 na base 1, logaritmo de 2 na base 2, logaritmo de 10 na base 10, sempre vai ser igual a 1, tá? Mudança de base, que é a nossa propriedade hoje, né? Logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A na base C sobre logaritmo de B na base C. Beleza. Anotou essas 6, 7 informações? Se você anotou, beleza. Se você fez essa anotação aí, você vai com certeza se dar muito bem futuramente. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa aplicação de exemplo. Temos aqui, turma, exemplo resolvido, né? Nós temos a seguinte situação. Olha só. Calcule pela mudança de base o valor de logaritmo de 64 na base 4. Professor, o que eu preciso fazer para calcular uma situação como essa? Olha, gente, é bem simples, não precisa de tantos mistérios, né? Olha o que vamos fazer. Logaritmo de 64, não esquecendo aqui essa é a nossa fórmula, né? A troca de base, a mudança de base, essa aqui é a fórmula. Então, olhando para a fórmula, o que nós vamos fazer? Logaritmo de 64 na base 4 é igual, olha só, logaritmo de 64 na base 2 e logaritmo de 4 na base 2. Olha só, o 4 aqui, que é o valor de A, passou a ser 2
e o 64 repetiu, e o 4 ele passou aqui, ó, também repetido. Novamente vou informar, de onde surgiu esse 2, professor, que eu não estou conseguindo enxergar ele aí. Como é que eu faço para encontrar o 2? Como é que eu faço para encontrar a nova base? Bom, a nova base vai surgir muito aqui, ó, em relação à fatoração dos valores que você vai ter, né? Por exemplo, se você tivesse aqui, ó, 3 e 9, qual seria a base? Em relação aqui, o 9 e 3, né? Seria uma base de número 3, né? Mas se a base for diferente, a gente vai dar para vocês aí uma informação adicional. Bom, então, fazendo aqui o cálculo, qual é o logaritmo de 64 na base 2? Qual é o valor? Nós já temos, né? É 6, porque 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Qual é o logaritmo de 4 na base 2? É 2, né? Observe que 2 elevado ao quadrado é 4, e 2 elevado à sexta potência é 64. E quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Então, logaritmo de 64 na base 4 é igual a 3? É verdade, porque 6 elevado, ou 4 elevado ao cubo é igual a 64. Né? 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64. Né? Então, provamos aí pela propriedade que é verdadeira. Vocês observaram que não é tão difícil, né? A única diferença, acredito que vocês vão sentir um pouquinho de impacto, é em relação a esse número aqui, ó, de onde ele surge, né? Mas a gente vai aprender aos poucos, com certeza, a aplicação deles, e vocês não vão ter tanta dificuldade, né? Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo, primeira série? Então, a nossa base aí em relação a esse conceito vai ser dada dessa maneira, tá? Você vai toda vez fazer esse processo, né? Transformar aqui, ó, fazer a mudança de base. Lembrando que o 64 repete e o 4 também repete aqui embaixo, né? Ele só faz trocar a posição da base. Bom, para isso eu quero que você acompanhe conosco aí no livro didático de vocês os exercícios que estão propostos aí, que serão de muita importância para vocês na resolução que nós vamos ter agora. Bom, nosso livro, ele nos dá orientação que podemos utilizar a calculadora. Professor, mas como assim? O senhor vai deixar eu utilizar a calculadora agora e lá na avaliação não vai deixar? Pessoal, beleza, uma boa parte para a gente comentar. Como o livro está solicitando, né? E não sou eu que vou contrariar o que o autor pensou e sabe a respeito da questão. Então, assim, eu particularmente não autorizo a utilização da calculadora nas avaliações, né? A não ser aí que você esteja no modo online e faça a utilização. Mas eu já oriento a você não fazer isso, porque todo e qualquer concurso que você vai prestar, qualquer vestibular ou qualquer prova que seja ali de competitividade para uma determinada vaga, você não vai poder utilizar esse material. Então, não adianta eu alimentar uma expectativa para mais tarde você não ter esse material. Eu acredito que muitos já sabem, né? Eu não posso utilizar essa ferramenta. Muitos comentam, professor, mas o mundo ele está atualizado, precisamos utilizar uma nova tecnologia. Sim, mas a forma aí de ingresso, né, em mercado de trabalho não requer que você utilize esses materiais tecnológicos, né? Por exemplo, a calculadora, o celular, né, o notebook ou qualquer outra tecnologia. Você não pode utilizar nenhuma dessas provas. No Enem, por exemplo, no prova do SIS, qualquer outra prova. Você não pode utilizar. Então, por isso que eu não deixo que o aluno se acostume dessa maneira, utilizando essa ferramenta, né? Para que mais tarde ele vai ter aí complicações. Porque é uma verdade que se você se adaptar a usar a calculadora, gente, você com certeza não vai saber fazer uma conta quando você não tiver ela, né? Então, por isso, eu oriento a você não utilizar. Ah, mas como é que eu vou fazer na avaliação? Bom, se a questão é em relação a números muito pequenos ou número muito grande, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou exagerar enquanto é o número. Eu vou ter bastante cautela enquanto é esse número para você conseguir fazer o cálculo. Eu não vou colocar, por exemplo, 10 elevado a 25. Não tem como, porque você vai demorar uma eternidade para resolver uma questão como essa. Então, vou colocar números fáceis, né? Número fácil aí que você consiga responder, certo? Por exemplo, a potência de 3 até 5, né? Acredito que até 7 a gente consegue, né? Números pequenos. Mas isso é para você se adaptar na resolução aí de questões. É por isso que nós temos propriedades, né? As propriedades, pessoal, muita gente pensa, isso aí é só uma perca de tempo. Não, gente, são facilidades para a gente conseguir resolver uma questão, né,
em menos tempo, se você tiver aí as propriedades de resolver uma questão de acordo com as propriedades, tá bom? Então acompanhe aí, por favor, na página de número 55, o exercício que foi proposto para vocês. Questão número 20, olha só. Calcule cada um dos logaritmos a seguir ao proceder à mudança de base. Você poderá aproximar os logaritmos, fazer a divisão e aproximar também o resultado final, ou fazer a divisão do logaritmo diretamente na calculadora e aproximar apenas o resultado final. Em qualquer caso, use 4 casas decimais. Beleza. Então, eu vou, através aqui da nossa aula, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço para encontrar também na calculadora a resposta, tá? Vou fazer aqui na nossa aula já montada aqui as informações, mas posteriormente estarei mostrando para vocês a divisão, né? Então, para mostrar a prova real. Temos aqui a letra A, questão 20 da página 55, né? A letra A. Logaritmo de 10 na base 5. Como é que eu faço para encontrar o resultado desse número, né, professor? Bom, mudança de base, né? Então, nesse caso, vai ficar logaritmo de 10 sobre logaritmo de 5. É bem simples. Está aqui, ó. Logaritmo de 10 sobre logaritmo de 5. Mas quanto que é logaritmo de 10, professor? Quem é a minha base aqui? Pessoal, já falei na aula anterior. Quando não aparece aqui a minha base, nesse caso, o valor é 10. E agora há pouco também falei sobre uma propriedade que quando a base ela é igual ao logaritmando, o resultado é igual a 1. Então aqui em cima, quanto que é logaritmo de 10 na base 10? É 1. E aqui embaixo, quanto que é logaritmo de 5 na base 10? A gente vai ter, ó, logaritmo de 10 na base 1 vai ser igual a 1. E logaritmo de 5 é igual a 0,6990, né? Bom, dividindo 1, olha só, dividido 1 por 0,6990, vamos ter aí, ó, um número aproximadamente, certo? Esse sinal aqui significa aproximadamente 1,4306. Professor, o senhor prometeu que ia mostrar pra gente como é feito na calculadora. Bom, eu vou fazer aqui na calculadora online, tá? Eu quero que vocês acompanhem aí como é feito o processo em uma calculadora, no caso, se você estiver em casa, do tipo desse formato, tá bom? Acompanhe aí, vamos lá, para a calculadora. Muito bem, turma, aqui já com a calculadora em modo online, a gente vai fazer para vocês aí, ó, a demonstração e verificar a resolução que nós acabamos de fazer para aprovar. E também para vocês terem uma noção de como é que é feito o processo, né? Então nós temos aqui, ó, logaritmo de 10. Então como é que eu faço? Tá aqui, ó, os números que representa. Logaritmo é log, né? E também temos o ln. Ln significa logaritmo neperiano e log é de logaritmo. Então, se você tiver uma calculadora que tem essa tecla, você vai apertar em log, certo? Primeiro em log. Depois você vai estar apertando aí na tecla que indica a numeração. Então, nesse caso, o primeiro logaritmo de 10. Olha só, o logaritmo de 10 é igual a, igualdade, ó, igual a 1. Observe que já temos a resposta, né? Agora o próximo, logaritmo de 5. Novamente, logaritmo de 5 da igualdade, e aí nós temos 0,6989, né? Bom, aí temos a próxima situação, agora de resolução, né? A resolução vai ser 1, olha aqui, gente, 1 dividido por 0, ponto, né, que significa vírgula, 0,6990 e dá igualdade, né? Nesse caso, o valor aproximado aí, ó, é 1,4306, né? Como a questão pediu para a gente utilizar 4 casas decimais, até aqui a gente vai deixar, né? Então, é assim que a gente vai proceder para a resolução quando o livro solicitar para utilizar a calculadora. Como eu falei, pessoal, vai ter números sim muito pequenos e muito grandes que nós precisaremos fazer a utilização da calculadora. Mas vai ter situações, por exemplo, logaritmo de 16 na base 2, não precisa, né? Logaritmo de 10 na base 2, não precisa, tá bom? É isso que eu quero que vocês aprendam apenas a utilizar. Então, quando você for fazer aí, ó, a utilização do logaritmo, basta você digitar aqui log, né? Apertar log e na sequência apertar o número que você
e vai fazer, né? Por exemplo, calcular, né? Então, por exemplo, qual é o log de 20, professor? Log de 20 está aqui, ó. É igual a, tá aqui, ó, 1,30110, né? Outro exemplo, logaritmo de 100. Logaritmo de 100, tá aqui, ó, é igual 2, né? Aí o outro, vamos fazer um que eu sei que fica mais fácil, né? Logaritmo de 8. Logaritmo de 8 é igual a 0,9030. Então, essa aí é a forma de base para você ter uma base como fazer com logaritmo, tá bom? Agora vamos lá para a nossa correção, continuando. Vamos lá. Muito bem, aqui já de volta, né? Nós vamos continuar agora com a letra B. Logaritmo de 45 na base 2. Temos aí, ó, logaritmo de 45 na base 2, quanto que vai dar? Então, transformando na mudança de base, vai ficar logaritmo de 45 sobre logaritmo de 2. Logaritmo de 45 vai ser igual a aproximadamente 1,6532 e logaritmo de 2 vai ser 0,3010, né? Então, dividindo esses dois números aqui, ó, decimais, a aproximação dele vai ser igual a 5,4924. Beleza? Essa é a nossa solução para a letra B. Temos a letra C, logaritmo de 65 na base 3. Então, logaritmo de 65 na base 3 vai ser igual a logaritmo de 65 sobre logaritmo de 3. Isso implica que logaritmo de 65 vai ser 1,8129 dividido por 0,4771. Dividindo dois números, vamos ter aproximadamente 3,7998. Beleza? Tudo bem? Vamos agora para a letra D. Logaritmo de 15 na base 30. Mesma coisa, vai ficar logaritmo de 15 sobre logaritmo de 30. Logaritmo de 15 é 1,1761 e logaritmo de 30 é 1,4771. Dividindo dois números, vamos ter aproximadamente 0,7962, tá bom? Beleza? Temos agora a questão de número 21. No início desse capítulo, ao indicar a solução de uma questão que se referia ao tempo que determinada população levaria para dobrar de tamanho, encontramos a equação logaritmo de 2, né, na base 1,03, igual a t. Usando o que você aprendeu, determine o valor de t. Nesse caso, para encontrar os valores de logaritmo de 1,03 e do logaritmo de 2, você poderá utilizar o pedaço da tábua do logaritmo utilizado na página anterior, né? Na página anterior temos aí uma tábua, né? Essa tábua está aí num pequeno pedaço da página de número 54. Bom, então vamos lá. Temos aqui, gente, a logaritmo, o t é igual a logaritmo de 1,03, de 2 na base 0,03, né? Então vamos transformar isso aqui na forma de mudança de base, vai ficar logaritmo de 2 sobre logaritmo de 1,03. O logaritmo de 2, utilizando a nossa tábua, vai ser igual a 0,3010, né? Observe aí 0,3010. E logaritmo de 1,03 vai ser 0,0128. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter aproximadamente 23,52 anos, tá bom? Essa aí é a solução. Lembrando que aí abaixo você vai ter uma pergunta e você vai responder individualmente aí, de acordo com o que foi trabalhado aqui na aula de hoje, tá bom? Vamos para a próxima página, página número 56, acompanhe aí. Página 56, a questão 23. A questão 22 eu vou deixar para vocês resolverem aí em casa, tá bom? 23. Se logaritmo de 2 é igual a A e logaritmo de 3 é igual a B, escreva a função de A em B os valores das seguintes logaritmos. Então vamos lá. Nós temos aí, logaritmo de A é igual a 2, né? Logaritmo de 2 é igual a A e logaritmo de 3 é igual a B. Então tá aqui, ó. Mudança de base, vai ficar logaritmo de 12 sobre logaritmo de 20. Logaritmo de 12 a gente vai fatorar, assim como logaritmo de 20. 12 na forma fatorada vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 3. E logaritmo de 20 é 2 vezes 10. Observe que nós colocamos na base 2 e 3 por causa da nossa operação que nós temos acima na questão. Observe que nós podemos separar, né? Vai ficar logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3 pela propriedade do produto, né? Aqui pela propriedade do produto também separamos, né? Produto vai ser a soma.
Bom, observe que esse 2 está aqui na potência. Ele vai sair daqui da potência e vai passar multiplicando, né? Pela propriedade. Então, 2 vezes logaritmo de 2 na base, né? Mais logaritmo de 3 que repete. Tudo isso dividido por logaritmo de 2 mais 1. Por que logaritmo de 2 mais 1, professor? Porque logaritmo de 10 na base 10 vai ser igual a 1. Certo? Bom, então aqui acima nós vamos ter logaritmo de 12. Quanto que é o log de 2? É A. Quanto que é o log de 3? É B. Quanto que é o log de 2? A. E 1 a gente repete. Então, essa aí é a solução para a letra A. Não entendeu? Vamos para a letra B, que a gente vai entender. Logaritmo de 6 na base 1,5. Aqui, ó. Logaritmo de 6 na base 1,5. Como é que eu faço? Transformo na base, na mudança de base. Bom, o logaritmo de 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? E logaritmo de 1,5 não é a mesma coisa que 3 dividido por 2? Então, é claro que a gente precisa aprender essas propriedades aqui para utilizarmos, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 3 vai ficar logaritmo de 2 mais logaritmo de 3, transformando, né? E logaritmo de 3 sobre 2 é a mesma coisa que logaritmo de 3 menos, ó, logaritmo de 2. Pela propriedade isso aqui, tá, pessoal? Propriedade. Então, logaritmo de 2 é A, né? Logaritmo de 3 é B. Então, vai ficar A mais B. E aqui vamos ter B menos A. Então, está aqui a nossa solução para essa questão. Parece difícil, né? Mas não é difícil. É bem legal para se resolver. A letra C, e última nessa questão, temos aí, ó, logaritmo de 72 na base 5. Então, logaritmo de 72 na base 5. O que nós precisamos fazer primeiro, professor? Trocar a base. Então, vai ficar logaritmo de 72 sobre logaritmo de 5. E agora, professor? Bom, agora nós vamos fatorar, né? Observe que para fatorarmos 72, nós vamos ter que colocar na lateral e fazer aquela divisãozinha, né? Então, 72 na forma fatorada é 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Pessoal, quando vocês tiverem uma questão como essa, vocês têm que trabalhar em função da potência que foi dada para vocês, tá bom? Para vocês poderem ter uma base. E como é que eu vou chegar aqui no logaritmo de 5, professor? Ó, logaritmo de 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2, tá bom? Observe que na logaritmo de 10 vai dividir por 2, vai dar igual a 5. Então, vamos separar isso aqui, né? Logaritmo de 2 ao cubo mais logaritmo de 3 ao quadrado sobre... Isso aqui não é a mesma coisa que logaritmo de 10 menos logaritmo de 2? Pela propriedade aqui do quociente, né? Então, fazendo a transformação, olha só, esse 3 aqui ele estava na potência, ele vai passar multiplicando, certo? E o logaritmo de 2 repete, o 2 estava na potência, vai passar multiplicando também, repete o logaritmo de 3. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Vamos ver se você já sabe. Quanto que é o logaritmo de 10 na base 10? É? Quanto mesmo? Eu ouvi direito? É 1, né? É 1, é isso mesmo, é 1. Então, fazendo a multiplicação aqui, a substituição, quanto que é o logaritmo de 2, professor? É A. Quanto que é o logaritmo de 3? É B. Quanto que é o logaritmo de 10? É 1. E quanto que é o logaritmo de 2? É A. Lembrando, gente, que essa questão só serve essa situação para essa questão, tá? Não vá pensando assim que toda vez vamos ter logaritmo de 2 igual a A, que não é, tá? Então, fazendo aí, nós temos logaritmo, ó, 3 vezes logaritmo de 2, que é 3 vezes A. 2 vezes logaritmo de 3, que é 2 vezes B. 1 a gente repete porque logaritmo de 10 na base 10 é 1. Menos logaritmo de 2, que é o valor de A. Tudo bem? Fizemos aí a correção da questão de número 23. Vou deixar para vocês fazerem agora, no livro didático, a questão 22, a questão 24 e a questão 25. Vocês vão fazer agora, após o término do vídeo aula, né? E vou deixar para vocês me entregarem na próxima semana, tá bom? As atividades, até a questão 26, tá, gente? Tem que fazer a questão 26 também. A questão que nós vamos deixar agora para vocês é a questão aí para o livro de atividades. Acompanhe aí as questões. Vamos lá. Livro de atividades, as páginas 12 a 15, as questões 15 a 23. Vocês vão me entregar essas atividades aí na próxima semana, na próxima aula da próxima semana, que nesse caso será quarta-feira, tá? Até lá vocês vão ter um tempo aí para vocês atualizar. Ah, professor, quais são as páginas para atualizar? Bom, desde a página 4 até a página 23, ou até a página 15 já foi solicitada, tá bom?
Então vocês vão fazer as questões aí para atualizar, a gente vai corrigir. Beleza? Bom, turma, finalizamos nossa aula por aqui. Desejo a vocês uma boa tarde, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.